Afinal, a MP 984, assinada pelo presidente da República quase um mês atrás, levada pelo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e que hoje conta com o apoio de 16 clubes da Série A junto com o Flamengo, ela é boa ou ela é ruim para o futebol brasileiro em longo prazo? Imagino que você já tenha uma opinião a respeito. Se você clicou nesse vídeo, imagino que você já saiba do que se trata MP, até porque imagino que já conheça o canal, a gente já cansou de explicar como ela funciona, dando os direitos para o time mandante venderem a partida sem a anuência do time visitante, como acontece na Europa, etc. e tal. Então você já deve ter sua opinião, muitos são a favor, muitos são contra, mas por que que 16 clubes ficaram a favor e esses 4 clubes aí, São Paulo, Botafogo, Fluminense e Grêmio, são contra? O blog do Danilo Lavieri explicou mais ou menos essa história. Mas antes, gostaria de dar a minha opinião aqui. Porque não é tão simples como muita gente pensa. Ah, ela é ótima, vai acabar com o monopólio da Globo, assinem aí, é isso mesmo, foi assinada pelo meu presidente do coração, então obviamente que é bom, não quero nem ler, o Bolsonaro que assinou, então é maravilhoso. Ah, foi o Bolsonaro que assinou, eu odeio esse cara tá tratando o Brasil mal, etc e tal, então tudo que ele assinar é uma porcaria. Muita gente leva para esse lado. Apoiadores do Bolsonaro vão dizer que a MP é boa sem ler. Gente que não suporta o Bolsonaro vai dizer que a MP é uma porcaria sem ler também, por conta da polarização política que a gente está tendo no país. Mas não é tão preto no branco assim, ela é tão horrível ou ela é tão maravilhosa. Não, ela não é tão horrível e também ela não é tão maravilhosa. A nossa opinião aqui em conjunto no Futeboteco, ela foi traçada através de um documentário que, na verdade, muito mais do que opinar, a gente dá a conjuntura do que aconteceu nas outras ligas quando o direito de arena foi negociado da maneira como o Flamengo quer negociar aqui no Brasil, que é individualmente. Isso produziu abismos, por exemplo, na Itália e na Espanha, abismos mesmo. Enquanto na Espanha, Real Madrid e Barcelona, ainda que seja uma conjuntura diferente, porque só tem 2 grandes lá, abocanhavam 80% de tudo que é para TV. Na Itália, Juventus, Milan e Inter abocanhavam 70% de todo o dinheiro da TV, e é só para esses 3 clubes. Para os outros 17 sobrava 30%. Ou seja, nos 2 modelos de grandes ligas que a gente viu negociações individuais com direitos de arena, a gente viu um monopólio absurdo dos clubes de maior torcida acontecendo, e só a canetada do governo promoveu que a negociação coletiva acontecesse. Porque você acha que o Milan queria negociar coletivamente? Você acha que a Juventus queria? Você acha que o Barcelona, o Real Madrid queriam negociar coletivamente? Você acha que o Flamengo e o Corinthians querem negociar coletivamente? É óbvio que não. Os times de massa querem se aproveitar da torcida que tem, querem se aproveitar da vantagem comercial que tem dos outros e desequilibrar o campeonato. Então, são 2 pesos e 2 medidas. A MP não é ruim porque o direito de arena é mais justo. Os times têm que ter o direito de vender o seu próprio peixe, o seu próprio jogo. Mas isso desde que feito em vendas coletivas, inclusive proibindo o monopólio. Porque na Inglaterra, diferentemente desses 2 países, a Premier League sempre foi negociada em conjunto, mas se produzia muito pouco dinheiro, porque eles detinham um monopólio muito parecido com o que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem o monopólio da Globo, lá era o monopólio da Sky Sports, que ao contrário da Globo na Inglaterra, é uma TV fechada e não aberta. Então lá você tinha que pagar para ver os jogos, e isso mudou com o dedo da União Europeia também. Tudo isso a gente explica nesse documentário, cujo link está aqui na descrição e no comentário fixado. Tudo como é que aconteceu na Europa e o que pode vir a acontecer no Brasil se essa MP virar lei. Como repito, ela não é ruim nem maravilhosa. Ela tem que acontecer, mas com algumas emendas que proíbam algumas coisas. Essa é a opinião aqui nossa, do Futeboteco, que analisou isso. Mas parece não ser apenas nossa. Parece ser também, segundo a apuração do Danilo Lavieri lá no UOL, a posição de Grêmio, São Paulo, Botafogo e Fluminense. Porque nas declarações desses 4 presidentes, nenhum fala que é contra a MP. Eles falam que são contra a maneira como a MP foi imposta apenas por um clube como o Flamengo, a maneira como essa MP jamais foi discutida. O Flamengo não apresentou a ideia para os clubes para mostrar para o Bolsonaro. Ele simplesmente jogou a bomba, o Bolsonaro assinou e os clubes tiveram que, nos 45 do segundo tempo, entender como que funciona. E aí você passa um estudo prévio e fala assim: nossa, você não tinha partida nenhuma para negociar, hein? Agora você tem 19, não vai ter mais apagões.
torcedor vai ter muito mais jogos, você vai ganhar muito mais dinheiro. Só que a classe de dirigentes brasileiros, ela é muito limitada. A gente vê as péssimas administrações em clubes por aí. Então não dá para esperar, falar assim, meu time está com ele, então ele tem razão. Não é bem assim. Inclusive muitos presidentes inteligentes estão indo no caminho errado, pelo menos segundo o que eu acho. Não em apoiar a MP, mas em apoiar a MP pura, do jeito que ela foi escrita, que é como o Flamengo quer que ela seja apoiada. Inclusive o próprio presidente do Flamengo voltou a fazer uma reunião lá em Brasília com deputados, se reuniu com 15 deputados, a gente deu uma notícia aqui no News nessa semana, pedindo que a MP passe pura, sem obrigação de negociação coletiva e sem obrigação de não poder ter um monopólio. Então o Flamengo não é contra o monopólio da Globo. Muita gente embarcou nessa briguinha entre Flamengo e Globo pelo Campeonato Carioca, acha que o Flamengo está contra a Globo. Não está contra a Globo, o Flamengo tem contrato com a Globo em tudo. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, em todas as mídias do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tá com a Globo, meu amigo. Não é tão fácil e tão simples assim não. E o Flamengo, junto com o Corinthians, é o único time que tem mínimo garantido no pay-per-view. Agora com a pandemia, a Globo pode perder muito dinheiro de pay-per-view. O que vai acontecer? Os clubes que têm direito a lá 38% dessa verba vão ganhar menos. Mas Flamengo e Corinthians não vão, porque eles têm contratos com mínimo garantido. O Flamengo não pode, por contrato, receber menos de 120 milhões de reais por ano no pay-per-view. E o Corinthians não pode receber menos de 110 milhões de reais por ano em pay-per-view. Então, com o mínimo garantido de Flamengo e Corinthians, vai sobrar muito menos para os outros. Esse desequilíbrio já acontece no pay-per-view e pode acontecer em todas as outras mídias se a MP for aprovada de maneira pura. A única coisa que pode salvar, como acredita o presidente do Bahia, Guilherme Belintani, que também é a favor da MP, que os clubes percebam isso e se unam de livre e espontânea vontade. Mas aí é acreditar em Papai Noel. Eu não acredito em Papai Noel, porque a gente viu como que aconteceu a quebra do Clube dos 13 aqui no Brasil. Bastou um time que foi o Corinthians, a gente também conta essa história no documentário, para quebrar a união dos clubes. Será que isso não vai acontecer de novo? Eu não boto a mão no fogo. Então, esses 4 clubes, São Paulo, Grêmio, Botafogo e Fluminense, não é que eles são contra a MP. Eles são contra a MP da maneira como ela foi desenhada agora. E contra isso passar no Congresso sem a discussão entre os clubes. Moldado apenas por o clube de maior torcida do Brasil. E eles estão certos, eu estou com eles nessa. Estou com São Paulo, com o Grêmio, com o Botafogo e Fluminense. Isso precisa ser melhor discutido antes de ser aprovado. E se for aprovado no Congresso, que eles ouçam, por exemplo, o deputado Pedro Paulo do DEM, que eu nem gosto desse deputado, é de um partido que não me faz a cabeça, mas ele apontou lá emendas muito legais, como por exemplo a obrigação de uma criação de uma liga. Mas não pode obrigar a criar uma liga. Também acho que não deveria ser obrigado. Mas a gente vai fazer o quê? Vai depender da vontade de Flamengo e Corinthians para ter união aqui no Brasil? Não vai unir nunca. Na Espanha e na Itália só teve união de venda de direitos de TV com canetada do governo. Simples assim, você goste ou não, você sendo liberal ou não. Aposto que você gosta de assistir La Liga. Aposto que você gosta de assistir a Série A Team. Aposto que você gosta de assistir a Premier League. Todos são negociados em conjunto. Todos. É muito fácil falar do futebol europeu, que está muito à frente do nosso, mas aí aqui a gente quer beneficiar o nosso próprio clube. O clubismo que vale. O campeonato a gente não olha para o nível do campeonato. A gente olha apenas para as finanças do nosso próprio clube. É um absurdo. É mais uma vez o egoísmo do brasileiro imperando. Até jornalistas que se dizem de esquerda, jornalistas que se dizem afins de medidas sociais, etc. e tal, são contra a obrigação de medidas que obriguem os clubes a se unirem. Até jornalistas que se dizem de esquerda, de extrema esquerda, são contra isso. Por quê? Aí você vai olhar o time do cara, o cara torce pro Flamengo. Entendi tudo. A conversa agora vai ficar baseada apenas... 1. Se você gosta ou não do presidente da República. 2. Se o meu time se beneficia ou não com isso. Eu tento pensar um pouco mais além. Dane-se o meu time, o que importa é o campeonato ser bom. Porque se o campeonato for bom e crescer como um todo, meu time cresce também. Olha que simples, olha que fácil. Então assim, o primeiro passo
te aconselho mais uma vez a assistir o documentário que a gente lançou aqui no canal, cujo link vai estar na descrição e no comentário fixado, que a gente explica como esse movimento que está se desenhando aqui no Brasil, claro, lembrando, se passar pelo Congresso, se passar pelo Senado, se não tiver nenhuma emenda, etc e tal, passar como o Flamengo quer, o que isso produziu nas ligas lá fora e o porquê e como que mudou. Por que que não deu certo? A gente explica tudo isso para vocês. E aí, antes de dar opinião aqui nos comentários, ah, você tá louco, não sei o quê, assista o documentário. É simples, só o que eu te peço. Depois você vem aqui e comenta o que você quiser. Combinado? Tudo certo? Aí você critica. Demorou? Quero saber se vocês gostaram do vídeo. Se não conheciam o canal, convido que se inscrevam. A gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.